nas sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo vai começar a falar sobre a história. Estou chegando aqui, mais uma vez. Eu vim aqui a um local que eu já estive aqui há algum certo tempo. E aqui eu deixei um vídeo onde eu estou falando de Romanos. Se eu lembrar depois, eu vou deixar na descrição o link para que você possa ter o acesso, né? E hoje eu quero fazer mais um vídeo aqui, um estudo da Palavra de Deus, onde eu vou estar abordando aqui hoje a estátua de Daniel. E a gente vai ficar por dentro, eu vou procurar passar para vocês o grau de dificuldades que Daniel ele teve para ele entender o andamento daquela visão do que Deus estava tratando com ele. Então, é um estudo que eu garanto para você que você vai ficar maravilhado quando você ouvir a forma que vai ser exposto isso, à luz da Palavra de Deus, onde a gente vai estar olhando para os capítulos proféticos de Daniel, como o capítulo 2, sabe? Você que gosta e quer aprender sobre aquela estátua, é hoje o dia, né? Hoje é o dia que você vai aprender sobre isso. E não só a estátua, né? A gente vai ver os reinos da estátua, a gente vai ver os reinos nos animais, e a gente vai procurar deslanchando para você ver que quando você chega nesse assunto, e depois você vai para o Daniel 9, a famosa profecia das 70 semanas, você vai ver a amplitude que você vai ter de assuntos para você relacionar com Daniel capítulo 9. Porque na verdade a profecia das 70 semanas ela é lida somente assim no vácuo e somente assim de uma forma isolada. Mas quando você tem todo o contexto do livro de Daniel, então você vai chegar no capítulo 9, as 70 semanas, e você vai ver que conteúdo que você vai ter para você somar com as 70 semanas. Que aliás, a última semana nós estamos aguardando ela, a última semana profética de Daniel, uma semana de 7 anos. E deixe-me ver o que mais que eu ia deixar para você aqui, que aqui é só uma introdução que a gente está fazendo, né? Não estou usando máscara, mas eu estou numa área isolada, as pessoas estão bem longe de mim, porque até quando as pessoas estão perto fica difícil de você ficar gravando e tal. Mas então, eu acabei esquecendo o que eu ia falar aqui, são muitas coisas, né? Eu não estou com Bíblia, não vou abrir Bíblia aqui, até que eu tenho no celular, mas eu não vou abrir. E vou procurar falar mesmo tudo aquilo que eu já tenho memorizado e guardado na mente. Que é o que nós, como povo de Deus, temos que fazer. É guardar a palavra de Deus aqui, ó, no coração e na mente. Então eu quero aproveitar também e pedir para você que vai assistir esse vídeo, esse estudo, que com certeza ele vai fazer a diferença na sua vida. Então eu quero pedir para você, se você vê que foi agraciado, edificado por esse estudo, pedir para que você faça a sua inscrição no canal, você se inscreva no canal, dá uma força para mim, que eu estou divulgando o reino de Deus. Isso aqui são coisas muito preciosas, coisas muito valiosas mesmo, a palavra de Deus, que é onde todo ser humano tem que estar alicerçado, baseado nela. Então eu quero te pedir para você fazer a gentileza de não somente de curtir o vídeo, mas de fazer inscrição. Eu preciso aumentar a quantidade de inscritos, porque eu quero, pela graça de Deus, alcançar muitas pessoas. E você vai ver que aquilo que você vai ouvir vai fazer diferença para você e com certeza fará também diferença na vida das pessoas. Então ajude e divulgue o canal da gente assim, no sentido de fazer inscrição e compartilhar também na medida do possível. E ativar o sininho, né? Porque nesse canal aqui, Pontos Proféticos, para quem não me conhece, eu tenho 2 canais, Pontos Proféticos e tenho um canal de corrida, Socorro. Então, nesse aqui eu tenho postado vídeo praticamente assim,
2 vídeos por semana praticamente. Agora, para fazer um vídeo disso aqui, a gente tem todo o trabalho, né? Porque eu tenho a minha vida do dia a dia, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer as corridas que eu faço, depois tenho que fazer a gravação, colocar no aplicativo, né? Editar o vídeo, salvar o vídeo, postar o vídeo, depois compartilhar nas redes. Então isso toma muito tempo da gente. Mas quando você faz as coisas de Deus, você sabe que a recompensa vem de Deus, ok? Então, esse então é só uma introdução que eu faço aqui. Em seguida, então, a gente vai se embora pro vídeo. Então, pessoal, eu voltei aqui. Eu não consegui achar uma área mais propícia, mas vamos lá. Então, conforme a gente vai falar, e eu quero compartilhar com vocês, então, o livro do profeta Daniel. No capítulo 2 de Daniel, a gente vai ter ali o sonho do rei. O rei Nabucodonosor, ele vai ter um sonho, e naquele sonho ele vai ver uma estátua, e ali Deus vai mostrar para ele o reino. Todos os impérios é mostrado para ele, né? Todos os impérios foi mostrado para ele naquela estátua, qual ela tem. Vou trabalhar no sentido da gente falar que aquela estátua ela tem 5 peças, né? Ali Deus mostra o reino para Daniel de forma de metais. A gente vai ter a cabeça, o ombro, o tórax, né? Que faz parte aqui o ombro e tórax. A gente vai ter o abdômen e depois as pernas, depois os pés da estátua. Então são aí 5 peças. Deus vai mostrar para o rei, e o rei ele não vai conseguir entender aquilo. Então vai chegar aos ouvidos de Daniel, e Daniel então ele vai propor se interpretar o sonho para o rei, porque ninguém conseguia interpretar aquele sonho, porque o rei lançou um desafio muito difícil, muito difícil. O desafio que ele fez, onde ele fala que além da pessoa interpretar o sonho, era preciso primeiramente falar o sonho e depois ainda dar a interpretação. Então ninguém podia fazer aquilo. Missão impossível se não fosse Deus. É daí que Daniel vai entrar em cena. E Daniel entra em cena e ele vai revelar, interpretar o sonho para o rei. E depois ele vai dizer para o rei que aquela cabeça, né, interpretando aquela cabeça, se tratava do rei Nabucodonosor, e que depois o rei ia perder o poderio e que iria vir outros reis, outros reinos iriam tomar o lugar. E preste atenção aqui em 2 pontos muito importantes. A visão, o sonho, ela vai terminar justamente nos pés da estátua, onde vai vir a pedra. Aquela pedra vai bater nos pés da estátua e vai desmanchar toda aquela estátua. No capítulo 7, a gente vai ver que Deus ele vai dar sempre a ênfase nesse assunto. Sempre a ênfase na parte final, porque a pedra bate nos pés. Os pés era a parte final da estátua. Você tem a estátua, o desenho de um homem, e os pés é o final dela, né? E no capítulo 7, Deus ele vai trocar de metais para animais, mas vai continuar revelando os reinos para Daniel. Quando a gente observa no capítulo 2, a gente não vai ver que Daniel ele queria saber daquilo e que ele queria conhecer, mas Deus faz questão de deixar uma mensagem assim mais ampla quando chega nos pés da estátua, porque ele começa a falar a respeito da cabeça da estátua, o ombro da estátua, o quadril da estátua e os pés da estátua. Só que quando chega nos pés ele vai acrescer detalhes, ele vai colocar mais detalhes, ainda que o profeta ele não queria saber, mas Deus vai fazer questão de acrescentar os pés da estátua, ele vai dar mais detalhe. É no tempo dos pés que vai vir a pedra,
e que ela vai destruir todas aquelas peças, aqueles metais, e vai causar uma grande poeira, né? Porque vai cair toda a estátua e aquele pó vai encher toda a terra, apontando para o reino milenar. Então Deus vai frisar sempre o final do sonho, a parte principal, que seria os pés, que fala do tempo do fim. No capítulo 7, onde Deus ele vai trocar de metais para animais, ele vai fazer a mesma coisa. No capítulo 7 você tem o primeiro animal, o leão, que se você joga para o capítulo 2 é a cabeça da estátua. Depois o segundo animal, você tem o urso, que se você joga para a estátua é o tórax aqui, o peito, né, da estátua, que se trata do medo persa. E depois você tem o terceiro animal sendo o leopardo. E o leopardo, na estátua, ele seria o quadril, o abdômen da estátua. E depois você tem o quarto animal sendo a besta terrível, que vai tratar, aqui que está outro mistério também, né? Só mistério, né? É realmente mistério. Vai se tratar dos pés, das pernas e dos pés da estátua. Porque ali nas pernas está o ferro e depois das pernas, nos pés está o ferro misturado com barro. Porque a partir desse quarto animal, Deus já está falando de todo o período da igreja. No nosso tempo hoje, né, nós estamos já no ferro misturado com barro. Para você ver que nós estamos bem próximo de todos os acontecimentos. Então, no capítulo 7, é como se a gente fosse ter assim uma transição de um reino para o outro. A transição de um império ao outro. Coisa que a gente não vê na estátua. A gente não vê na estátua assim, quando você só olha para a estátua. Mas quando você tem a visão toda do profeta, do capítulo, de todos os capítulos, então é como se você olhasse para a estátua e você visse tudo na estátua, entende? Mas no capítulo 7 ali, Deus já começa então já a acrescentar detalhes no tocante em que ele vai dizer agora da transição de um tempo para o outro, da transição de Babilônia para Pérsia, transição de Pérsia para Grécia, transição de Grécia para Roma, né? E transição de Roma para o futuro que nós ainda estamos aguardando. Então esse aqui é um dos grandes mistérios, porque no capítulo 2 teria só a imagem da estátua e não ela assim tão detalhada. No capítulo 7 Deus já começa a acrescentar, e quando Deus chega lá no último animal, no quarto, que é a besta terrível, é onde Deus novamente ele vai acrescentar mais detalhes, e a visão vai terminar lá, no último animal. O mesmo padrão que acontece no capítulo 2, quando o sonho termina nos pés. Deus detalha os pés assim, traz mais luz. No capítulo 7 a mesma coisa. Deus vai trazer mais luz no quarto animal, onde está falando do tempo do fim. E se você se volta do quarto animal para o terceiro, você vai ver que o terceiro animal está falando do leopardo, no capítulo 7. E o leopardo ele tem, eu não ia nem falar isso, né? O leopardo tem 4 asas e 4 cabeças. Então Daniel sabia que ali já teria uma divisão nesse reino. Coisa que quando ele tem a visão do capítulo 2, ele não pôde ver. Porque no capítulo 2, o leopardo ele era mostrado na figura do quadril da estátua. Então ali não tem nada, ali está bem basicão mesmo, né? Mas Deus vai construindo tudo uma história. Ele vai construindo tudo assim uma visão para que fique de fato revelado aquilo que ele estava querendo passar para o profeta. E coisas que iriam ficar também para nós, né? Para a nossa geração, no tempo do fim. Então no capítulo 7, Deus ele vai detalhar o tempo do último animal. Que vai contar, vai dizer que lá, Daniel fala que vê o ancião de dias vindo fazer justiça
para o povo santo que vai estar debaixo de uma opressão do chifre pequeno, que a gente sabe que é o anticristo, né, nesse tempo. E interessante também que é justamente o animal que mais chama a atenção de Daniel. E é justamente a respeito desse animal que Daniel vai querer saber mais. Então vai gerar-se o capítulo 8, entende? Depois vai gerar-se o capítulo 9. Tudo para falar de uma coisa, porque o enfoque, quando eu aponto aí os pés da estátua, e quando eu aponto os últimos animais, o último animal, no período dos 10 chifres e do chifre pequeno, ali a gente está vendo a última semana profética, que são os últimos 7 anos nesse tempo, dizendo assim, do governo humano nessa terra. Então é justamente o enfoque principal da mensagem que Deus ele estava passando para Daniel. Então isso fica muito interessante quando você começa a ver tudo isso. Você faz uma cronologia e você é como se você estivesse na mentalidade do profeta, com as dificuldades que ele tinha na época para entender. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, são muita coisa, né? Mas isso gera mais vídeos, né? Isso gera mais vídeos, com certeza. O importante é que vocês entendam aquilo que eu estou querendo passar para vocês. Tá? Depois no finalzinho eu vou dar uma conclusão, vou concluir e fazer um balanço, né? Uma conclusão. Mas então veja bem, no capítulo 7, quando Daniel ele quer saber mais daquele último animal, porque ele está vendo que o povo santo estava sofrendo perseguição, e vem o chifre pequeno que vai surgir entre os 10, né? Porque a besta terrível ela tem 10 chifres, abate 3 e se levanta um pequeno, que a gente sabe que é o reino do anticristo. Ele vai ter 10 nações a favor dele, por isso 10 chifres, né? E ali a gente vai ver o tempo que o ancião de dias vem para fazer justiça ao povo santo. Ali a gente está vendo Cristo vindo para fazer o arrebatamento e já implantar o reino milenar dele. Esse ancião de dias que vem no capítulo 7, no capítulo 2, ele é aquela pedra que bate na estátua. Então você percebe que grandiosidade que é isso, porque na estátua você não vai ver ancião de dias, você não vai ver tantas coisas, você só vai ver lá uma pedra que vem, bate, né, e acaba com tudo, né? Ali é o basicão, é o resumo que Deus está dando. Depois ele vai começar então a detalhar. E é justamente esse resumo no capítulo 2, que Daniel ele não assim queria saber tanto, é justamente isso que Deus vai levar para o capítulo 7 e já vai dar muitos detalhes, não só dessa parte, né, mas dizendo desse enfoque. Então, quando Daniel olha para o último animal, ele vê 10 chifres, ele já poderia comparar com os pés da estátua. Onde estão os pés da estátua? No tempo do fim. A última peça que Deus está mostrando para o profeta. E ele começa a comparar então, ele sabe que 10, né, 10 chifres já faz uma associação com 10 dedos, né? Então ele já começa a clarear a mente dele. E sem dizer que cerca de 41 anos se separa o capítulo 2 do capítulo 7. Né? Porque uma coisa é a gente hoje ter toda essa somatória, né? De Daniel, Apocalipse, os demais profetas, o Novo Testamento. Agora tente pensar no tempo do profeta, tendo ali naquele momento vivendo o capítulo 2, vamos dizer assim. Ele não tinha mais peças para de momento ele entender, né? Agora é claro que quando ele olha para aquela pedra do capítulo 2, ele sabe que é Cristo, porque Daniel meditava na Escritura. Isaías, que veio antes dele, falava da pedra, né? Os salmos messiânicos também falava da pedra, então ele sabia que aquela pedra é Cristo. Isso aí com certeza, né? Com certeza. Mas é interessante que ele vai querer saber, daí no capítulo 7, e daí o anjo vai falar para ele que aquilo era para o tempo do fim, né? O anjo vai falar que os 4 animais eram 4 grandes reinos que iam surgir. Então Daniel começa já a ter mais noção e já jogar para a estátua para fazer uma comparação, né? Só que como ele quer saber a respeito do tempo do fim, porque é uma besta terrível, um animal que esmiuça tudo, é ferro, detona, pisa as pessoas, né? Esmaga as pessoas, então aquilo que chamou a atenção dele. Pode ver que dos 4 animais, o que vai chamar a atenção de Daniel é o último, por causa da forma, né, do visual que ele viu relacionado com aquela besta terrível.
Então, o que vai acontecer? No capítulo 8, Deus vai pegar e vai agora pegar 2 reinos e ele vai, olha aqui, eu quero pedir a atenção de vocês, para vocês focar mesmo, para vocês entenderem e ver o momento assim que se converte coisas espiritual, de coisa física para coisa espiritual. Se você não prestar atenção, você não vai entender nada. Então preste bem atenção, pare o que você está fazendo e se foque agora naquilo que Deus vai revelar. No capítulo 8, Deus vai mostrar o tempo do fim, o chifre pequeno, envolvendo reinos que não estaria no tempo do fim. Compreende? Porque é para isso que Deus faz, para ficar claro e bem nítido que ele estava interessado em mostrar mesmo o tempo do fim para nós. Então, ele vai, no capítulo 8 a gente tem, dois animais. Deus vai tratar no capítulo 8 a respeito do Império Persa e o Império Grego. Que no capítulo 7, esses 2 animais seriam urso e leopardo. No capítulo 8, Deus troca de urso para carneiro e de leopardo para bode. Na estátua, a gente estaria vendo os braços e o abdômen da estátua. Entendeu? Então ainda restavam as pernas, as pernas, os pés. E se você vai para o capítulo 7, ainda restava o 4º animal. Entende? Esse é um dos grandes mistérios. Porque Deus vai trocar as figuras, vai trocar os animais, mas vai falar o mesmo assunto. Porque o objetivo dele era mostrar o tempo do fim. Era mostrar que tudo aquilo que ele tinha feito já, que ele já tinha mostrado no capítulo 2 e no capítulo 7, ele teria uma sequência. Então no capítulo 8, Deus vai enfatizar uma amplitude dos assuntos relacionados ao Império Persa e Império Grego, e não ao Império do tempo de Roma. Entende? E isso causou uma certa assim, dificuldade no profeta para entender esse assunto. Porque no capítulo 7 ele está vendo o chifre pequeno no final, né? No último animal. E no capítulo 2 ele está vendo nos pés da estátua. E, cara, no pé da estátua não tinha chifre, mas quando ele vai somar, relacionar visão com visão, né? Então ele podia saber que nos pés é o tempo daquele chifre pequeno. Aonde vem a pedra e bate e destrói tudo, que está associado com o capítulo 7, onde vem um ancião de dias e faz justiça no tempo do chifre pequeno. Você percebe? Só que esse chifre pequeno, no capítulo 8, Deus vai enfatizar ele em 2 impérios que estariam longe do tempo do fim. A gente estaria falando ali da transição do Império Persa para o Império Grego. Percebe? Grego, depois ainda veio Roma. Nesse tempo Jesus nem tinha vindo ainda. Então percebe como Deus fez? É porque Deus iria usar o chifre pequeno do capítulo 7. E Deus é como se Deus fosse deixar para Daniel assim, 2 realidades envolvendo o chifre pequeno, que estaria para o tempo do futuro de Daniel. Qual um desse tempo futuro, para nós hoje, já é o passado. Porque daquele contexto histórico do capítulo 8, está se tratando de Antíoco Epifânio, que para nós virou passado, mas para Daniel era futuro. Deus ele pegou toda a sombra do anticristo, né? Toda a sombra do chifre pequeno do capítulo 7, que é o personagem mesmo, é ele, o próprio personagem, e Deus apontou ele para o capítulo 8, Deus apontou ele como uma sombra, né? Deus fez uma sombra dele envolvendo esses 2 reinos, porque medo persa ali, a gente vê que o carneiro ele tem 2 chifres e o bode tem 1, o bode é a Grécia, aquele chifre grande a gente sabe que é o antigo Epifânio, que destruiu o persa na transição, destruiu, só que ele quebrou o chifre dele, daí veio 4 reis, 4 reinos, que são os 4 generais dele, e se esparramou por toda a terra. E entre esses 4 nasceu um pequeno também, e esse pequeno que nasceu, a ponta pequena,
é o Antíoco Epifânio, que ele atuou na região do norte, que é de onde virá o anticristo, né? Então, são muitas informações. E na época, naquele contexto histórico, o Antíoco Epifânio ele arrasou com o povo de Deus. Ele profanou o santuário. Ele arrasou o povo de Deus, ele proibiu a adoração, ele proibiu a circuncisão, e ali ainda era um tempo antes de Cristo. Ainda havia circuncisão, tudo aquilo, né, que nós conhecemos da lei. Ele não deixou, ele mandava a mãe matar os filhos, matar as mães, me parece que é isso, para que não circuncidasse os filhos. Então, é aquilo que, espiritualmente falando, é aquilo que o diabo ele quer fazer conosco, né? Impedir que a gente seja circuncidado no coração. Circuncidado no coração é você ser de Deus, né? Mas não é só ser de Deus, é você passar a conhecer esse profundo que Deus tem na palavra, entende? Então, Deus iria usar o tempo da Grécia para mostrar que lá no tempo da Grécia viria um chifre pequeno, entende? E esse chifre pequeno, Deus ia deixar ele para o tempo do fim, porque você pode ver que o anjo vai falar para Daniel que aquilo se tratava do tempo do fim. Não sei se você pôde entender bem, se ficou alguma dúvida. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário, né? Que daí você fala realmente a dúvida, então a gente vai direto na dúvida. Se a gente souber, e a gente sana essas dúvidas. Mas eu vou voltar ainda a fazer mais vídeos, áudios também, tratando desse assunto mesmo. Porque não sei como ficou, porque é um assunto muito amplo, né? Exige muita coisa, exige muito da gente para falar, né? Ainda mais que eu estou num ambiente andando, falando. Então, algumas coisas tiram a atenção da gente, mas espero que tenha ficado bem claro para vocês. E eu volto a falar sobre esse assunto, né? Eu quero só concluir então. A gente olhou para o capítulo 2, 7, 8 de Daniel. Nem chegamos no 9, né? E então, eu enfatizei aqui o ponto principal onde Deus ele vai focar, tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 7 e no capítulo 8. No capítulo 2, Deus vai focar no pé da estátua, porque é ali que ele vai dar mais detalhes. No capítulo 7, ele vai dar mais detalhes no último animal, né, que se trata da última semana. Só que eu já estou falando de Apocalipse aqui, que é Apocalipse 12, tudo está ali. E no capítulo 8, ele vai focar então justamente na história ali da transição entre um reino para o outro reino. Porque em todo aquele contexto, iria haver um chifre pequeno que ainda estava no futuro de Daniel, mas que para nós hoje é passado, né? Que é o Antíoco Epifânio, que está falando do anticristo. Por isso que a gente tem o chifre pequeno do capítulo 7 e do capítulo 8 é o mesmo. Se você olhar para a história, na história não é o mesmo, mas você vai ver que espiritualmente Deus está falando de uma coisa só, entendeu? É a conversão de coisa física para coisa espiritual, né? Então, esse era o enfoque, apontando sempre para o tempo do fim, né? Sempre para o tempo do fim. Se embora no capítulo 2 Daniel não quis saber mais, mas no capítulo 7 ele já queria saber mais. Então Deus vai gerar o capítulo 8, 9. E por causa de tudo isso aqui, você vai ver que no capítulo 7, 8, mesmo assim, Daniel ele ainda não conseguiu entender de uma forma ampla, ele não conseguiu entender. Então por causa dele não entender, Deus iria mostrar tudo que ele mostrou no capítulo 2, 7, 8, a respeito do método das 70 semanas. Deus ia agora dar uma linha do tempo e mostrar em qual época vai acontecer a última semana, né? Que aqui é só um resumão mesmo, né? Nem falei nisso. Mas então é isso aí. Então eu reforço o convite para que você se inscreva no canal, ative o sino, se puder compartilhe o vídeo e vamos aí se unir cada vez mais e sentir cada vez mais o gosto, a vontade, o desejo de anunciar as coisas de Deus, que são coisas que realmente fazem a diferença nas nossas vidas. Então, abraço a todos aí, até mais.